Cara, falando desse jeito assim, me parece que é bem mais difícil tu fazer essa persuasão interna, convencer a ti mesmo de fazer outras coisas do que convencer os outros. Depende. Depende, por quê? Porque muitas vezes, para tu convencer o outro, tu vai precisar aplicar algumas coisas, algumas técnicas. Tu vai precisar aprender a usar boas perguntas, tu vai poder entender como o tom de voz e velocidade da fala também influenciam. Aqui a gente está falando de persuasão e influência, mas para colocar isso em prática, tu também precisa de persuasão interna. A persuasão interna, ela vem antes. Então, tá. Esse negócio que você falou de falar baixinho e não sei o quê, isso aí eu uso muito nas minhas apresentações de stand-up, né? De stand-up. Total. Quando o público tá muito barulhento, não sei o quê, fugindo assim, tá meio que fugindo do meu controle, eu baixo a voz assim, boto uma voz grave. Rapaz, vem todo mundo faz um silêncio e começa a te olhar. É isso aí. Por quê? Porque quando tu usa um tom de segredo, as pessoas ficam interessadas. Para aí, o cara vai me contar um segredo, claro. Por aí, é um segredo, pouca gente sabe, passa essa ideia, entendeu? Quem usava muito isso, cara, era o Milton Erickson, o psicólogo, psiquiatra lá, que, enfim, foi o cara que criou a hipnose conversacional. O Milton Erickson usava muito isso em consultório, quando ele estava atendendo algum paciente e tal, e ele notava que a atenção estava dispersa, ele começava a baixar a voz. E a pessoa... Muito doido isso. Que massa, nunca tinha pensado desse jeito. Mas você falou uma coisa agora no início aqui, quando eu te fiz a pergunta a respeito de persuadir os outros, aí você falou que a pessoa primeiro tem que estar preparada, se preparar, né? Persuadir a ela mesma. Mas se tu quiser persuadir os outros e não te persuadir, tu não tá meio que mentindo, tipo assim, tu não começa com uma parada assim, tu vai ser meio que um mentiroso, eu vou tentar fazer eu quero que tu faça uma parada, mas eu não faço. Então eu vou te contar uma história, mas sabe aquele papo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Essa é um excelente ponto, uma excelente questão. Então vamos lá, a gente está falando de congruência, né? Congruência é, sei lá, tu não vai contratar um personal trainer que está fora de forma, seria incongruente. Então a gente está falando aqui de um pouquinho de congruência. Ao meu ver, tem dois lados da moeda. Primeiro, um cardiologista, ele não precisa ter tido uma doença do coração para operar uma pessoa. Esse é um ponto de vista. Segundo, né, o outro lado da moeda, tem muita gente por aí ensinando a ser rico e que não tem dinheiro na conta. Aí já entra. Cara, até vou contar aqui, né? Dá pra contar coisas aqui no podcast. Cara, eu tive um desconforto uma vez com uma empresa que eu tava prestando serviço, fazendo um curso para eles, né? E enfim, os caras me contrataram para fazer um curso dentro da empresa, só que a copy era muito agressiva, né, cara? Tinha uns caras grandes cuidando da copy, caras que trabalharam para grandes empresas financeiras, essas grandonas aí, tu sabe o nome, sabe? E então eram uns caras bem agressivos na copy. Às vezes eles colocavam algumas coisas assim, não, porque o Félix agora mora numa super cobertura. Eu digo, cara, eu moro numa cobertura, mas não é uma super cobertura, é uma coberturinha, que nem a minha. Então eu me incomodei muito essa época que eu prestei esse serviço em função dessa cópia, porque de acordo com os meus valores ali, estava incongruente, entende? Os caras não estavam mentindo? Cara, eles estavam, digamos assim, aumentando. Distorcendo a realidade? Hipervalorizando, e aí tem um pouco de manipulação, isso me incomoda. Então, existe uma linha tênue entre a persuasão para tu fazer algo que vai ser legal para outra pessoa também, e aquela persuasão que é extremamente manipulativa. Que a gente vê hoje em dia aí, né, nos meios de comunicação, acontece muito, né? Repetição, né? Fake news, aquela coisa toda. Isso é manipulação através de repetição, né?